Olá, pessoal, boa tarde. Nossa reflexão hoje vai acontecer num episódio onde Jesus visita a casa de Pedro. Ali no livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 38 e 39. Jesus estava saindo da sinagoga e foi para a casa de Pedro. E quando chegou lá, sua sogra estava com febre altíssima. Logo, perguntaram se Jesus poderia fazer a intervenção. E então Jesus se inclina. O verso 39 diz que, inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. É sobre isso que eu quero falar. Quando no meio do nosso caminho nós estamos fazendo o nosso melhor, servindo a Deus, tendo boa vontade com as pessoas, e surge dentro da nossa casa, ao nosso redor, uma situação imprevisível. Mas essa situação, ela é capaz de mudar a nossa rotina. Jesus, ele está olhando para aquilo que é necessário e para aquilo que também nos dá alívio, conforto, porque as mulheres nesse tempo, elas não eram valorizadas, elas eram consideradas até como uma propriedade. E uma sogra é uma mulher, além de mulher, é uma sogra, ou seja, Jesus não tem problemas com diferenças, com classe de pessoas, Jesus não tem nenhuma dificuldade com aquilo que nos afeta. Muitas vezes não afeta diretamente. Veja que Pedro não estava doente, nem a sua mulher, mas era indiretamente, era a sua sogra. E que bom que a sogra de Pedro estava sendo tratada em sua casa, mas havia um clima de apreensão, havia uma dificuldade. E saúde, até hoje, ela nos causa muita preocupação. Para esse tempo, mais ainda. A gente sabe que, nesse tempo, as soluções que temos hoje não eram conhecidas. Então, Jesus se inclina. A palavra de Deus diz que Deus se inclina para escutar. Quem se inclina dá atenção, não ficou no alto do pódio. Jesus desce até a nossa circunstância, até a nossa dificuldade, e ele quer escutar aquilo que está se passando na nossa vida, na nossa casa, ou ao redor das questões. Quando Jesus se inclina, Jesus diz: eu examino a questão. E ali naquela questão havia uma dificuldade espiritual, porque bastava repreender a febre que ela deixou. Ou seja, a origem dessa febre era espiritual, porque na ordem de Jesus foi curada. Então, Jesus tem compaixão, não só de Pedro, mas da casa de Pedro. Hoje no seu trabalho, hoje ali com seu colega de trabalho, hoje ali com seus parentes, com seu vizinho, com seu síndico, né? Quantas vezes a gente tem uma pessoa até que no meio do trânsito também está afligida. Jesus tem compaixão, ele se inclina, ele dá atenção. Mas diz a palavra de Deus que imediatamente essa mulher se levanta e ela passa a servi-los. Pois é, aquilo que muitas vezes parece estar atrapalhando, muitas vezes parece que vai ser um problema insolúvel, Jesus não só resolve, como torna a favor da sua própria obra, como torna a favor das circunstâncias. A Bíblia diz lá no livro de Neemias que o Senhor transforma maldição em bênção. A Bíblia diz que o Senhor conhece todas as coisas, nada é oculto aos seus olhos. E Jesus, que é Deus na terra, não tem essa dificuldade. Esta mulher se levanta, ou seja, ela foi curada e com disposição, ela não foi se curando, não. A gente lembra aqui que as circunstâncias da filha de Jairo, quando ela foi ressurreta, inclusive, ela estava doente, e era necessário que depois a alimentasse, que cuidasse dela para recobrar as forças. Esta mulher, ela imediatamente se levanta e ela imediatamente passa a servi-los. Na nossa vida é assim, quando a gente é abençoado, quando a gente reconhece a intervenção divina, nunca se esqueça, seja grato a Deus, sirva a Deus, olhe para quem é que está verdadeiramente te abençoando e reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Essa mulher foi liberta da febre.
e passou a servi-los. O ministério de Jesus, e aquilo que ele ia executar ainda, junto com Pedro, seu discípulo, porque caminhavam juntos naqueles 3 anos de ministério. Jesus não interrompeu e nem permitiu que fosse interrompido. Talvez hoje você também esteja passando uma circunstância que atravessou a sua vida e que você esteja achando que isso vai mudar seus planos. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é capaz. E com uma palavra, ele repreende e ele ainda torna a favor. E eu quero orar por você assim hoje, para que você tenha um dia abençoado, que as situações que se levantarem, que elas venham a colaborar com aquilo que você deseja executar e agradar ao coração de Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que setas voem de dia, ainda que situações atravessem difíceis, lembre-se, Jesus se inclina e imediatamente ele resolve. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Muito obrigada, porque tu és o Deus da libertação, tu és o Deus da solução imediata, daquilo que a gente não sabe resolver, daquilo que muitas vezes tumultua a nossa própria casa, os nossos negócios, Senhor, o nosso trabalho. E eu quero te pedir em nome de Jesus, liberta nessa tarde, Senhor, toda dificuldade daquele que busca o teu nome, daquele que hoje atravessa uma dificuldade. Que em nome de Jesus, a nossa vida, a nossa casa, aqueles que nos circundam, que eles sejam abençoados por ti, que eles sejam libertos e que todas as coisas se cumpram na nossa vida a favor, porque o nosso coração te busca, o nosso coração te ama. Muito obrigada, Senhor, pela tua atenção, pelo teu inclinar. E hoje, Senhor, nós nos curvamos agradecendo por essa tarde, por essa palavra, por essa solução, que é Jesus Cristo em nossa vida. Assim oramos no nome de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados e recebendo de ti hoje a solução. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Uma boa tarde, cheia de soluções.